Olá meninas, tudo bom? Hoje é 20 de outubro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 28º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é a tenda do encontro. O texto-chave está em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 ao 23. Vamos ler aqui. Esse capítulo 33, irmãs, ele fala de um contexto onde o Senhor mandou Moisés preparar o povo porque já ia passar para possuir a terra, e Moisés tinha esse costume, como nós vamos ler aqui, porque ele construiu uma tenda fora do arraial para buscar ao Senhor. Esse tema, irmãs, nós vamos falar, guarda bem no seu coração, a tenda do encontro. Ontem nós falamos sobre a festa dos tabernáculos, sobre um deserto de regozijo, de ação de graça, onde nós precisamos ali, o Senhor estava nos ensinando a habitar em tendas por 7 dias naquela época do ano, que é essa época agora, para que lembrasse de tudo que o Senhor fez. E então eu falei da tenda natural ali, né? Falei dessa ordenança do Senhor, que a gente não esquecesse daquilo que Ele fez na nossa vida. Mas hoje eu quero falar de algo muito maravilhoso, que essa tenda que Deus ordenou que a gente habitasse, é a tenda da presença dEle, né? É um lugar onde a presença dEle estaria. E é só ali que nós vamos conseguir cumprir o que Ele tem nos ensinado, o que Ele tem nos ordenado, a tenda do encontro, a tenda da presença dEle. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos ler aqui o que o Senhor falou para Moisés. Eu não vou ler todo o capítulo 33, mas nós vemos a tenda no meio de 2 lugares. Aonde Moisés deu uma ordem, Deus deu uma ordem para Moisés: leva o povo, você vai fazer isso, você vai guiar o povo para uma terra que mana leite e mel. E entre a tenda, quando ele constrói a tenda ali e que ele passa um tempo ali, a gente vê uma resposta de Deus. Então a tenda, ela está entre uma ordem e uma resposta do Senhor. Da mesma forma que eu disse ali, a tenda, falei ontem, né? A tenda, o deserto fica ali entre o Egito e a terra prometida, e ali o Senhor estava dizendo para que comemorasse, não esquecesse disso, e habitasse em tendas por 7 dias, só para lembrar de que nós vivíamos em tendas naturais. Essas tendas, irmãs, ontem eu não falei muito, mas hoje eu vou falar. Você vê, é para trazer à memória a nossa fragilidade, é para trazer à memória a nossa dependência do Senhor. Porque você imagina habitar numa tenda no deserto, onde pode ter feras, onde pode ter algum animal, onde tem ventos, e aquela coisa tão frágil que é uma tenda, não é mesmo? Um vento forte pode arrancar toda aquela tenda. Uma chuva pode destruir uma tenda, né? Apesar que no deserto não tinha chuva, mas quando a gente para pensar em habitar em uma tenda, é para que a gente entenda a nossa fragilidade, para que a gente entre debaixo daquela tenda. Naqueles 7 dias que Deus manda o povo habitar na tenda, ele já tinha passado o deserto, né? Eles já estavam na terra prometida, tanto é que as tendas eram feitas com os galhos das árvores, né? Das árvores que estavam dando os seus frutos, não era no deserto não tinha isso, né, irmãs? É depois que a gente sai do deserto, é que a gente tem que lembrar, é que a gente tem que ter esse hábito de lembrar da nossa fragilidade, lembrar da nossa dependência, lembrar que nós somos ainda pó e cinza e que dependemos do Senhor Jesus para nos sustentar nesse deserto da vida muitas vezes. Então vamos ler aqui para a gente entrar no que Deus quer. Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até que ele entrasse na tenda.
Uma vez dentro, Moisés já da tenda, descia uma coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha na porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, irmãs, nós vemos aqui essa experiência gloriosa. Moisés era um líder, ele conhecia ao Senhor e ele precisava encontrar um jeito de estar em contato com o Senhor todos os dias, todo o tempo. Ele tinha um povo para guiar, ele tinha grandes coisas para fazer. E o segredo da vida de Moisés estava aqui. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Às vezes é necessário a gente se afastar de muitas coisas, né? Por isso que no devocional, todos os dias, a gente está aqui tentando trabalhar isso dentro de cada uma de nós. Ei, irmãs, nós precisamos ter um tempo com o Senhor todos os dias. E aqui está dizendo que quando Moisés entrava, o povo, todo mundo já ficava esperto, né? Opa, Deus vai falar com ele. E o povo via a presença de Deus vindo em forma de nuvem na porta da congregação, aonde Deus falava com Moisés, na porta da tenda. E cada um ficava na sua porta, na porta da sua tenda natural, na porta da sua casa, esperando de Moisés. Quando Moisés sair dali, vai ter direção, vai ter resposta, né? Vai ter algo para nós. Mas sabe, irmãs, talvez amanhã eu vou falar sobre isso. O plano de Deus não era só isso. O plano de Deus nunca foi que só Moisés ouvisse a voz de Deus. O plano de Deus era que Deus fosse o Deus de todo o povo, mas o povo não quis, o povo teve medo, o povo não quis. Eu devo falar isso talvez amanhã, não sei, vamos ver como é que Deus vai nos direcionar. Mas Moisés teve que falar diante de Deus sobre o povo e ouvir o que Deus tinha a dizer do povo e passar esse recado e virar esse intermediador, porque o povo não quis. Sabe por quê? Porque para a gente ter uma tenda fora do arraial, a gente precisa pagar um preço. Não é verdade? Um preço de santificação, um preço de atenção, abrir mão das nossas coisas. E muitos não querem. Muitos não querem. E por isso, irmãs, que hoje, infelizmente no meio gospel, está essa idolatria com pessoas, mas aquela mulher é muito ungida, aquela mulher, e aí vai, as igrejas todas querem aquela mulher ali, e isso é maravilhoso, tem muita gente maravilhosa assim que Deus está levantando, mas acaba virando uma idolatria, acaba que as pessoas não continuam do mesmo estilo que era na época de Moisés, não buscam a Deus. Você olha para uma pessoa que busca a Deus e acha que aquilo é inatingível. Eu não vou conseguir ser assim um dia. Eu não vou conseguir ter essa disciplina. Eu não vou conseguir ter uma experiência assim com o Senhor. E não é isso a verdade. A verdade é que a presença do Senhor ela é acessível a todos que querem, que busquem, que resolve pagar um preço de dedicação. Jesus mandou o seu Filho amado. Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem, né? E ele é perfeito, e ele é o caminho, e ele veio habitar em nós, ele facilitou todas as coisas, né? Hoje não precisamos construir uma tenda física como Moisés fez, porque o próprio Espírito construiu morada em nós. Mas até para que o Espírito se mantenha dentro de nós, nós precisamos pagar o preço. Quando eu estou aqui, irmãs, no domingo, abrindo mão de um tempo com maior prazer, porque isso para mim não é nenhum sacrifício, isso para mim é o maior prazer, porque eu é que sou cheia primeiro, eu que sou renovada, fortalecida. Isso não é só para mim, isso é para você, isso é para vocês que estão ouvindo. E o meu objetivo, o desejo do meu coração, o meu objetivo é, com qualquer coisa que eu faço e que eu
tenho essa liberdade, Deus me coloca diante de mim, é motivar as mulheres. Você também pode viver o sobrenatural de Deus. Deus tem uma história para escrever com você. Não fica só olhando a história do outro, não. Não fica só olhando, a história de Moisés é linda. Nossa, como Deus fala com Moisés, Moisés é querido, como Moisés é escolhido. Mas ninguém viu o preço que Moisés pagou. Moisés sofreu. Moisés sofreu na vida dele. Né? Moisés foi lá para o deserto fugindo porque fez algo que não devia, que matou um homem para defender outro, não importa a causa, matar não é aceito, né? Então ele fugiu com culpa, teve que ficar longe da sua família, do seu povo, mas ele resolve pagar um preço, ele resolve aceitar o chamado de Deus na vida dele. Então, irmãs, aqui está dizendo: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Eu me lembro quando eu comecei a fazer meu devocional, eu tinha 18 anos, né? Eu já conheci o Senhor desde criança, desde adolescente, mas quando eu resolvi quando eu resolvi tirar tempo mesmo, quando eu aprendi, você precisa parar e ter tempo. Eu sempre falava com o Senhor, mas quando eu tive esse despertar, a minha casa bem perto do portão, o portãozinho era de, né, aquele arame farpado, um portãozinho que abria, tinha-se um estaleiro de chuchu que minha avó tinha construído, minha avó por parte de pai, e eu comecei a ir ali todos os dias, aquele estaleiro ia crescendo, né, e eu ali debaixo, por fim virou uma cabaninha, e é fácil, irmã? Não, eu era 18 anos, eu era uma menina, eu tava afinha de namorar, eu tava afinha de curtir a vida, eu tava afinha de pensar em roupinha nova da moda, apesar que eu não tinha muita condição, eu tinha que trabalhar, e o pouco que sobrava que eu tinha que me virar para ter alguma coisa, mas eu era uma adolescente, final da minha adolescência. Então eu comecei ali a buscar o Senhor, porque eu já estava namorando, né, eu já estava noiva com 18 anos, e eu comecei a buscar o Senhor desesperadamente, porque eu tinha que saber se esse casamento era do Senhor, se isso que eu estava entrando era da vontade de Deus. Então, assim, eu quero motivar vocês, irmãs, de todo o meu coração. Esse devocional, ele tem esse objetivo, acender dentro de você uma chama, acender dentro de você uma luz que diz: ei, filha, eu estou te chamando. Não é só para a Rose, não. Não foca só nas experiências dela, não. Você tem coisas para viver comigo também. E no decorrer desses meus 18, né, desde os meus 18 anos para frente, aí eu nunca mais parei, né? Claro que tem dia que não dava, e às vezes eu ainda custei me encontrar, tinha época que era, nessa época de 18 anos eu podia fazer pela manhã, teve época que eu não podia fazer pela manhã, tinha que fazer à noite, teve época que tinha que ser à tarde, mas é um esforço contínuo. É todo dia, pouco a pouco. E eu vou te dizer uma coisa, irmãs. Talvez vocês comecem e falar: irmã, já tentei, mas eu não sinto nada. Não sinto nada, larguei para lá. Deixa os pastores, deixa para vocês que têm chamado, né? Deixa para vocês que têm chamado de pregar, para vocês que têm chamado aí fazer. Não é essa a vontade de Deus, tá? Eu devo fazer, sim, esse devocional sobre o medo que as pessoas têm de chegar a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se santificar, ou muitas vezes quando você chega na presença de Deus, você sabe que Deus vai cobrar coisas que você não quer abrir mão, então por isso vocês evitam, né? Muitas vezes a gente evita a chegar diante de Deus: não vou me aprofundar muito não, porque senão ele vai cutucar coisas que eu não quero, vai me pedir coisas que eu não quero abrir mão, que eu não sei como fazer. Então o medo, o inimigo usa o medo de Deus. O povo tinha medo de Deus e nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele quer ter relacionamento conosco. Você vê que quando Moisés chegava, a nuvem chegava. Todas as vezes que eu sento para falar com Deus, Ele também se assenta para falar comigo. É um prazer para Deus estar em comunhão com o homem. Por isso Ele mandou Jesus. Jesus é o nosso tabernáculo. Hoje nós podemos habitar dentro dele e ele habitar dentro de nós. Termina Apocalipse ali falando: se eu estou à porta e bato. Faça uma tenda, irmãs. Construa uma tenda. Construa um lugarzinho na sua casa onde você vai dar um jeito na sua vida e vai parar para falar com ele. Se você quiser a presença dele, se você quiser ter uma vida transformada, se você quiser ter revelações, se você quiser ter
direções na sua vida acertadas, se você quiser entender processos, se você quiser entender situações difíceis, como Daniel, que tinha um dom de entender e resolver enigmas, coisas difíceis, demasiadamente difíceis para muitos, para todos. Para Daniel era fácil. Por quê? Porque ele era um homem que construiu uma tenda dentro dele. Eu sei quando me apartar de alguma coisa, eu sei quando eu tenho que estar presente em alguma coisa, e Deus quer desenvolver isso dentro de nós. Então a mensagem de hoje é essa: crie uma tenda. E tem dias que você não vai sentir nada. Tinha dias que eu entrava para debaixo daquele estaleiro de chuchu, dificuldade financeira, problemas familiares, eu precisando de uma resposta. De frente para mim estava algo muito sério, que é um casamento, eu apenas com 18 anos, e ainda relutava porque eu não era um sonho de menina, eu nunca fui uma menina que sonhava casar bonitinho, vestir de noiva. Eu queria ser uma missionária, eu queria ser uma executiva que morasse sozinha, que progredisse, que tivesse uma vida. Não era um sonho de menina. Eu sabia que um dia eu iria casar, lógico, porque eu sou mulher, mas eu não tinha nunca parado para pensar nisso, em casamento. Então, além de orar sobre isso tudo, ainda tinha um conflito. Meu Deus, agora? E peraí que eu não pensei nisso, Senhor. E agora? Casamento é coisa muito séria. Eu sempre levei a vida muito sério, irmã. Muito sério. Casamento é muito sério, ter filho é muito sério, sabe? Tudo que eu faço, eu entro com seriedade. Ou eu entro ou eu não entro. Então eu precisava da direção de Deus. E eu fiquei ali debaixo daquele estaleiro de chuchu 1 ano e meio, praticamente, orando. Todos os dias. Todos os dias. Tanto é que o estaleiro cresceu, virou uma cabana. E eu morro de saudade daquela cabaninha, porque ali foi o lugar que Deus me ensinou. Eu lembro que a primeira palavra que Deus me deu em Eclesiastes, acho que capítulo 7 ou 9, está em Eclesiastes que fala que eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu não conhecia ainda a Bíblia dessa maneira. Estava começando a ler algumas coisas, né? E eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. É para me casar? Como é que é isso? E pela primeira vez eu li, vai, pois, com alegria como teu pão, pois Deus já se agrada das suas obras, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, e goza a vida com a mulher que amas, lógico que no meu caso era o marido, né? Deus estava falando ali, deixa eu achar essa palavra que eu quero ler para vocês. Então, é isso, sabe? Eu sinto saudade daquele estaleiro de chuchu. Deixa eu ver onde que tá. Eu tenho que achar essa palavra aqui. Eu não sou boa de guardar, sabe, irmãs, textos e... Mas, enfim, eu falo no final onde tá. Mas é isso que Deus quer de você hoje, sabe? Isso não é privilégio para alguns. Está acessível a todos. Comece já a construir a sua tenda. A tenda, ela vira o esconderijo do Altíssimo, né? E no esconderijo do Altíssimo não se entra de qualquer maneira. E é por isso que muitos têm fugido da presença de Deus, só por causa do medo de pagar um preço. E Jesus já pagou o preço, irmãs. Lembra de um devocional que eu disse que Deus falou, eu estou pondo isso diante de vocês e não estou pedindo coisa difícil, não é demasiadamente difícil. É o inimigo que coloca o peso na nossa vida para que a gente não entre mais a fundo nas coisas de Deus. Bom, nessa tenda, quando você construir essa tenda, quando você buscar a disciplina diária, né, você vai aprender a amar, você vai aprender a buscar, você vai aprender a obedecer, você vai aprender a conhecer. Quando passa ali do versículo 20, do capítulo 7, Êxodo 33, capítulo 7, até o versículo que eu li, dali para frente, Deus começa a responder Moisés. Como será que ele vai guiar aquele povo? Então, a tenda é um lugar de respostas. E eu quero ler aqui para vocês Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, que é o que eu li, que Deus falou comigo
no meu coração sobre o meu casamento. Vai, pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme a sua força, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então essa palavra, ela entrou no meu coração como uma resposta de Deus, de que eu podia me casar, que o Senhor estava nesse negócio. Mas uma palavra que eu guardo, a palavra mais profunda que eu guardo aqui, que é o versículo 8, em todo tempo sejam alvas tuas vestes. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Você quer ter vestes limpas, você quer ter luz na sua vida, você quer o óleo da unção sobre a sua cabeça te dirigindo, é na tenda da congregação, é na tenda do encontro, é na tenda que ali Moisés está nos ensinando a construir. Foi isso que segurou Moisés, foi isso que deu força para ele, foi isso que deu direção para ele. Então construa dia a dia a sua tenda. Quando você se achegar, ele também vai se achegar. É nessa tenda que vai ter respostas. E ali naquela tenda, eu apenas com 18 anos, o Senhor começou a me trazer libertações, né? Ele começou a tirar coisas, ele começou a me mostrar coisas, ele começou, olha, você tem que maneirar nas conversas, né? Com as suas amigas, você tem que tirar essas coisas aqui que não provém de mim. Foi na época que eu consegui ter entendimento de por que eu não deveria, né? Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Eu amava música secular, eu amava música MPB, as músicas vocês vão saber, né? Vocês que são da minha geração, de 40 anos para baixo, vão entender aquelas canções daquelas épocas, da MPB, dos cantores famosos. Eu amava, eu dormia mesmo conhecendo o Senhor, irmãs, mesmo indo na igreja, mesmo conhecendo louvores, eu amava as músicas secular. E eu dormia com um foninho no ouvido. Minha mãe falava que ia dar problema no ouvido. E tendo essas intimidades com Deus, o Espírito Santo começou a me ensinar. Filho, o problema são as letras. Filha, vocês foram chamados como profeta. Vocês não podem ficar profetizando, né? Da sua boca não pode jorrar água doce e água salgada. Comece a prestar atenção nas letras. E eu comecei a prestar atenção nas letras, né? Tem uma música do Titãs que canta A Gente Somos Inúteis. E você imagina na brincadeira todos os dias um adolescente cantando isso? O que você está gerando para sua vida, né? Ou então aquelas músicas de sofrência, do amor, aquela sofrência. E aí você arruma um namorado e tá tudo bem. Parecia que nem condizia, porque as músicas de sofrência. Cadê a sofrência, né, Senhor? Cadê Ai, eu não tô uma adolescente normal que não sofre por amor. Então Deus foi me curando dessas besteiradas, todos esses besterol que nós vamos carregando pra vida fora. E aí eu falei, pai, eu entendo. E eu consegui parar tranquilamente, né? Fui parando, né? Claro que tem músicas que às vezes é uma letra que não tem nada a ver, que, né, às vezes está falando de um amor de uma mãe para um filho, de um amor para um pai. Enfim, às vezes tem umas músicas ok, mas chega uma hora que nem essas que não tem nada a ver também não me seduz mais, porque é tão mais gostoso você ouvir coisas que te traz vida, que você ouvir coisas que te traz, que te renova. Sabe que eu estava falando, né, esses últimos dias eu falei sobre as dimensões espirituais, a dimensão maligna, a dimensão da luz, do poder de Deus. E enquanto eu estava num concerto de música clássica, o Espírito Santo estava me falando, uma das coisas, uma das armas que transita muito rápido entre uma dimensão e outra é as músicas. Música é muito poderoso, por isso que o Senhor fala tanto de música, né? Fala tanto de louvor no reino dos céus. E a gente precisa entender isso, que há poder nas músicas. Então, irmãs, eu não estava previsto falar de música hoje, não. Não sei nem porque entrou nesse devocional a música, mas eu quero dizer para você, se você ainda ouve música mundana, se você ainda gosta, para um pouquinho para meditar nas letras do que você tem ouvido, o que você tem cantado sobre a sua vida. Não dê degradidade para o inimigo, não. Ai, mas é tão gostoso, é um cantor tão simples. Ok, mas você vai conseguir encontrar um prazer maior no Senhor,
você vai conseguir encontrar um prazer maior no Senhor. Às vezes é lógico que tem uma música clássica, tem uma outra coisa, mas presta atenção em letras, presta atenção na letra, né? A nossa voz, ela tem o poder de transitar nas dimensões, tá? A nossa voz, por isso que o Senhor chama os profetas, por isso que os profetas foram usados no Antigo Testamento, né? Você vê ali em Ezequiel, Jeremias, Isaías e vários outros. O poder da língua, o poder da palavra está sobre nós. Então, fica ligado aí nas canções que tem cantado, né? Naquilo que tem profetizado sobre a sua vida. Bom, irmãs, é sobre isso que eu queria falar hoje. Construa a sua tenda, vai todos os dias, pouco a pouco, queira encontrar com o Senhor, tá? Eu ouvi algo que dizia assim, nós idolatramos, a gente vira fã daquilo que a gente pensa que a gente não pode se tornar. E quando eu comecei a conhecer os homens e mulheres de Deus, né? Mulheres que contavam, eu tive sonhos, eu tive visões, mulheres que se pregavam bem, eu fui olhando e falando, Senhor, tem para mim isso, eu quero também. Então, assim, entenda que está tudo acessível para todos nós. Mas eu quero deixar aqui uma foto, sexta-feira, quando eu olhei no Instagram, tem uma mulher que eu comecei a acompanhar, Raquel. Tem um mês mais ou menos que eu a conheci. Foi através dela que eu conheci aquela canção Abba, Eu Pertenço a Ti. A canção não é dela, ela estava cantando. Eu vou ver se eu deixo aqui também o vídeo dela fazendo um louvor. Ela estava fazendo um louvor na Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu não conhecia essa menina, uma menina graciosa, uma mulher já, mas ela tem uma carinha de menina graciosa, uma voz doce. Eu me apaixonei porque eu amo encontrar pessoas que eu já sinto a essência de Deus na vida delas. E eu comecei a seguir ela no Instagram e quando foi sexta-feira, ela postou, ela fez um storyzinho, postou lá uma foto com uma Bíblia aberta, um caderno, e ela dizia, estou aqui tomando suco verde, lendo a Bíblia, escrevendo uma canção e dobrando roupas. Gente, eu fiquei impactada, eu falei, uau, ela faz caminhada de oração sem estar junto com a gente. E eu queria postar isso para vocês verem que daquilo que eu falei para vocês, quando há um mover na terra, aqueles que estão ligados vivem, mesmo no seu esconderijo, mesmo na sua tenda, vive aquilo que Deus está trazendo. Basta a gente estar aberto e entender qual é o tempo de Deus, qual é o tempo e o modo de Deus. Então eu pedi para ela, escrevi para ela, falei assim, olha, eu posso compartilhar essa foto com o grupo das meninas porque nós estamos vivendo isso. Ela falou, claro. E ela mora aqui, acho que ela mora na Flórida. Eu não conheço, nunca vi, não sei quem é. Sei que é uma pessoa que tem uma bagagem bacana pelo estilo de vida e pela essência que ela libera. E eu queria deixar para vocês entenderem que isso não é moda, né? Não é moda. Como é que eu aqui nos Estados Unidos, na parte aqui em Canérica, perto de Nova York, a mulher lá na Flórida, gente conhecida, né? Gente conhecida aí das grandes celebridades gospel, aparentemente, vivendo coisas simples do jeitinho que nós temos passado aqui, do jeitinho que o Espírito Santo tem conduzido, fazendo um dever doméstico, investindo no seu dom, que ela dizia que estava escrevendo uma canção, cuidando da sua saúde, tomando um suco verde, lendo a palavra de Deus. Eu achei aquilo tão fantástico. Então eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Eu fiz um print do post, né? Se vocês gostarem, quiserem conhecer ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a canção do dia, eu vou deixar o vídeo que ela fez um louvor em um dos congressos que teve agora. Ela fez fez o louvor na Lagoinha. Eu vou deixar esse vídeo então e vocês vão ouvindo, tem várias músicas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória e um finalzinho de domingo abençoado.